Olá, boa noite. Bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. A nossa convidada de hoje é Maria Emília Brederode, Presidente do Conselho Nacional de Educação. Muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigada. Já é possível identificar as consequências desta pandemia e dos confinamentos no setor da educação? Primeiro, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que alguns efeitos provavelmente já é possível identificar, não é? Todos, de repente, nos demos conta, por exemplo, do agravamento das desigualdades. De certa maneira, como que descobrimos as desigualdades que já existiam, não é? Foram desocultadas e até parece que ninguém tinha dado por elas antes, e isso tornou-se muito mais evidente agora. Mas, além dessa desocultação de uma coisa que já existia, obviamente que nos demos conta também de que isto veio agravar as desigualdades, devido sobretudo à brecha digital, não é? Aquilo que se dá este nome à desigualdade perante os dispositivos digitais, não é? Há muitas pessoas que não têm computador, ou não têm acesso, e também à rede, quer dizer, à conectividade, não é? Também não basta distribuir os computadores, é necessário também assegurar que a rede chega a toda a parte, e sabemos que não é preciso ir muito longe, fora das grandes cidades, para nos darmos conta que a rede não chega a toda a parte. Não é? Portanto, pelo menos essa conclusão eu acho que se pode tirar. Mas há outras que até podem ser positivas. Acho que nos demos conta de uma muito maior valorização da educação, não é? Toda a gente está de acordo que a educação é muito importante e que é um direito que é preciso assegurar. E eu não tenho a certeza que aqui há uns anos a população portuguesa valorizasse tanto a educação. Portanto, acho que isso, não sei se foi um ganho da pandemia, mas em todo caso, com a pandemia revelou-se mais. E até uma revalorização da educação como, pelo menos, equilibrador, já que nem sempre é elevador social, mas pelo menos equilibrador social, não é? Muito bem, é isso mesmo. Acho que foi uma bela síntese. Sim. E também uma valorização da escola em várias funções, não é? De repente, a escola, afinal, não é só para aprender para ensinar e aprender. A escola desempenha imensos papéis. Primeiro que tudo, acho que aquilo de que os miúdos sentem mais a falta é da socialização, não é? É um papel de socialização individualmente muito importante, porque eles, no fundo, aprendem muito também uns com os outros, e é um prazer muito grande estarem uns com os outros, mas também do ponto de vista coletivo, creio que um bocadinho no sentido que estava a dizer, um papel de misturador social, não é? Apesar do nosso urbanismo não ser muito conducente a isso, mas em todo caso há uma muito maior mistura social do que noutras instituições, e um papel de coesão também da sociedade, do país. Depois há um papel de custódia que foi muito evidente e que está a ser muito evidente com os miúdos pequeninos, não é? Para os pais que estão a trabalhar, saberem que há um sítio onde podem deixar os filhos em segurança e a aprender é qualquer coisa de muito importante. Um papel também de âncora social, para pessoas, sei lá, imigrantes, por exemplo, que chegam, que não conhecem nada. A escola é um meio de contacto e de saberem onde é que hão de ir e assim, não é? Não sei se me estou a esquecer de mais algum papel que se tenha revelado. Nós percebemos esse valor e esses papéis todos que se foram revelados, mas não foi um ano letivo perdido, pelo menos para os mais desfavorecidos. Nós sabemos que os mais favorecidos têm os pais ao lado, pois. Os mais desfavorecidos não têm. É isso mesmo, pois. Esse papel de, por um lado, da tal miscelânea social, ou da mitigação das diferenças sociais também, de que falava a Eunice, e por outro lado, como está a dizer, as próprias aprendizagens, que num contexto mais favorecido não é desgraça nenhuma que a pessoa perca uns meses ou assim, não é? Não está a aprender isso, mas está a aprender outras coisas que são igualmente importantes. Mas para as crianças de meios desfavorecidos e em que os pais não possam, por várias razões,
estar a apoiar e a ajudar, é muitíssimo mais grave, digamos, não é? Também, já agora, há bocado estava naquela lista dos papéis da escola, lembrou-me agora de um que é muito importante, embora provavelmente para poucas crianças, e ainda bem que é para poucas, que é as crianças que são vítimas de maus tratos ou de negligência, não é? E para quem a escola é o único contacto possível para saírem de uma situação terrível, não é? E isso também acho que nesta pandemia se revelou bastante. E daí que neste reconfinamento tenha havido o cuidado de abrir aquelas escolas de acolhimento que da outra vez foi só para os filhos das pessoas que estavam nos serviços essenciais, na prestação de serviços da linha da frente, como dizem, e desta vez foi também aberto às crianças com necessidades específicas, não é? Pelo menos para a parte terapêutica das terapias, e por outro lado para as crianças sinalizadas pelas CPCJs para poderem ter um recurso e poderem estar numa situação mais segura. Também se abriram às crianças em risco de abandono, e aí tem havido mais polémica, não é? Portanto, as crianças que de facto à primeira oportunidade desaparecem da escola, não é? E portanto que os diretores possam sinalizar que estão em risco de abandono. E isso também acho que é positivo, embora acho que tem que se ter imenso cuidado, e é essa polémica que anda agora um bocadinho aí, que é se o pôr essas crianças na escola não é estigmatizante para elas. E eu gostava de apelar à comunicação social para se ter imenso cuidado quando se trata desse assunto. Por um lado, acho que é muito importante. Eu estou a dizer isto porque saiu este fim de semana num jornal de referência uma fotografia na primeira página, não sei se viram, de uma criança em cima de um computador, e em que se dizia o nome, a idade, a escola que frequentava. Quer dizer, eu acho que a fotografia era muito bonita e foi muito importante que aparecesse, não é? E que é importante que se chame a atenção para que esta realidade existe, mas que se tem que ter imenso cuidado para não dar esses fatores de identificação, não é? Porque podem ser muito estigmatizantes para a criança quando voltar à escola, que os outros apontarem, quer dizer, não sei, há muitas maneiras que acho que é verdade. A lei estabelece, não é, que tem que haver consentimento dos pais, mas a verdade é que não sei se houve, se não, mas os próprios pais podem não ter os meios para compreenderem as consequências que uma situação destas pode criar, não é? E por isso é das tais medidas que acho, por um lado, muito boas, mas por outro lado tem que ser com pinças, não é? Tem que ser tratada com pinças. Mas esta revolução que aconteceu, vai para um ano, com a chegada do Covid-19, das aulas à distância e dos confinamentos, mostraram que a escola é capaz de dar o salto, ou a escola ainda ficou longe de dar o salto que era necessário? Aí não sei se lhe sei responder assim exatamente. Sei que a escola foi muito capaz de responder, não é? Aquela solução de improviso em que ninguém estava à espera, não havia computadores para todos, as pessoas não estavam formadas, não havia rede, e acho que apesar de tudo houve um movimento muito grande da escola e também da sociedade para conseguirem arranjar computadores ou outros meios, que podem não ser computadores. Eu acho que os telemóveis agora são um meio fantástico também, não é? E os miúdos usam mais. Houve movimentos muito interessantes, por exemplo, de professores em rede, não é? Houve redes de professores que chegaram a 30 mil professores, não é? Assim, num ápice. Houve os professores de informática que ajudaram os outros a lidar com a aparelhagem. Portanto, nessa medida eu acho que foi um salto fantástico, e que aí a escola mostrou muito bem que era capaz de lidar com o imprevisto e com situações muito complicadas. Agora, claro que também houve problemas, como é evidente, desde os meninos que
não se conseguiram encontrar, não é? Que deixou de haver contactos com as escolas, até, de facto, há o equipamento que depois também não chega para todos, há a rede, quer dizer, houve imensas... E esse primeiro movimento do primeiro confinamento, eu estava a dizer que se respondeu muito bem àquele imprevisto. Pois. Agora, ao previsível já não se respondeu tão bem, não é? Quer dizer, sim, eu acho que passámos da fase heroica, não é? Em que todos respondemos o melhor possível, pelo menos, e em que havia um certo... uma ilusão de que ia ser rápido, não é? E, portanto, toca a fazer porque, pronto, daqui a pouco vamos... Há uma fase de grande cansaço, de grande exaustão e de... Mas isso não explica que os computadores não tenham chegado a tempo, não é? Não sei, eu não sei porque é que os computadores não chegaram a tempo, não sei dizer porquê. E, portanto, não me vou pronunciar sobre isso. Acho que, obviamente, que todos nós podíamos fazer melhor, não é? Todos... aqui não há boas soluções e que todos podíamos certamente fazer melhor. Eu não gosto... há duas coisas que eu não quero. Uma é pronunciar-me sobre coisas que o CNE possa ser chamado a pronunciar-se, e, portanto, tem que haver outra... tem que consultar todos os conselheiros e tudo isso. E a outra coisa, também acho que caímos eu creio que era o Pacheco Pereira que dizia... numa indústria da indignação, não era? Acho que era essa a expressão que ele utilizou. Há um excesso de indignação e de insatisfação. Eu acho que se nos recordarmos das fases perante a morte, por exemplo, não é? Há aquele filme maravilhoso, Old That Jazz, que vai ilustrando as reações. A primeira é negar, não há problema nenhum, não vai acontecer nada. A segunda já começa a ser mais complicada. A terceira já é o atirar as culpas para cima de alguém, seja lá quem for. E eu acho que estamos um bocadinho nessa fase em que andamos à procura de culpados e de botes expiatórios e portanto... Pessoalmente não queria ir por aí, como digo, acho que não há boas soluções, primeiro, e depois acho que todos, com certeza que todos nós podemos fazer melhor e seríamos... E uma das coisas que apontava como uma coisa que é preciso fazer melhor é a criatividade. Em dezembro, a propósito do último relatório do Conselho Nacional de Educação, dizia que as aulas online não podem ser uma repetição ou uma reposição para online daquilo que existia presencial e Sim. que... no fundo, deram saltos digitais, mas falta dar o salto da criatividade. Como é que se dá este salto da criatividade numa altura em que está toda a gente cansada? Mal, não é? Pois é, exatamente, é difícil. E aí, quer dizer, eu acho que nem é só o salto da criatividade. A própria formação não pode ser só digital, não é? Há conhecimentos que já se têm. Por exemplo, sabemos que, mesmo não pondo em causa o modelo pedagógico, o modelo transmissivo, porque eu acho que esta solução também vem a reforçar muito um modelo um bocadinho antigo, não é? De um modelo muito transmissivo, muito centrado nos conteúdos, etc. Mas mesmo nesse modelo, não o pondo em causa, sabemos que tem que ser mais pequeno, porque o tempo de atenção é mais pequeno, sabemos que tem que ser ainda mais adequado à idade dos miúdos, não é? Já no oral, no presencial, também tem que ser adequado à idade. Mas então, no à distância, ainda mais, não é? Porque o tempo de atenção deles não é o mesmo, o tempo de concentração não é o mesmo. Tem que haver muito mais estímulos, tem que haver muito mais feedback, um feedback mais imediato, tem que estar sempre em cima, não é? Criar muitas interações. Pronto, esse tipo de formação, no fundo também é uma formação, tem que se dar tempo para pensar, por exemplo, não se pode fazer a pergunta e dar logo a resposta a seguir, porque não se dá tempo aos miúdos para pensar. Tudo isso são conhecimentos de uma literacia, que eu diria, uma literacia digital, que não é só a tecnológica, não é? E depois acho que ainda há outra literacia mediática, mais geral ainda, que nos leva a perguntar estes instrumentos, estes novos instrumentos digitais, estas ferramentas, são
muito úteis também, não é? Não é só uma solução de recurso para substituir são ferramentas que podem ser utilizadas na escola em ensino presencial e que são um excelente instrumento. Mas tem que ser, temos que pensar um bocadinho, para quê? Pronto, para procurar informação e para... Então, a pessoa, os miúdos e os professores têm que saber procurar informação, ter pensamento crítico e para avaliar se aquela informação é boa ou não, se é fidedigna ou não. Saber também citá-la, não é? A questão dos direitos de autor, a questão do plágio, tudo isso faz parte dessa literacia digital. Depois tem que saber, também estes instrumentos também são muito bons para criar redes, para chegar a contactos que não se têm. Também tem uma outra dimensão que eu acho que é fantástica, que é poder, qualquer pessoa poder produzir também as suas mensagens, não é? Uma autoria, portanto, faz muito apelo então, imagina uma escola mista no futuro, uma escola que contenha as duas componentes? Isso quase que diria que tenho a certeza que esta digitalização não vai ser só para ser... é ensino presencial, ou é ensino digital, ou é ensino híbrido, no sentido, agora uns dias de uma maneira, outros dias de outra, talvez também. Mas tenho a certeza que vai ficar como ferramentas de um ensino presencial que pode ser muito mais ativo, porque há justamente esta dimensão da produção, e que pode ser muito mais autonomizante, porque o professor pode combinar com o aluno no início da semana. Eu estou aqui a macaquear um bocadinho a pedagogia ativa, dos métodos ativos do movimento da escola moderna, não é? Em que o professor combina com o aluno as aprendizagens que ele vai fazer durante a semana e depois o miúdo fica responsável por essas aprendizagens. Está a ver, ter um instrumento destes para poder apoiar essas aprendizagens é ótimo. E no fim da semana faz o balanço com o professor outra vez e vê que... E isso eu tenho a certeza que a digitalização da escola, digamos, vai fornecer um instrumento precioso para que a pedagogia seja muito mais ativa e criativa, não é? Mas isso também exige uma formação maior ainda dos professores, não? Sim, a tal formação mediática, não é? Que não é só técnica, que não é só didática, no sentido, mas que é também toda esta compreensão do que é, por exemplo, das fake news, da desinformação, como é que se identifica, como é que não se identifica, como é que a pessoa pode procurar confirmação ou não, sensibilizar os miúdos para isso e para que não devem reproduzir notícias que lhes pareçam muito estranhas, não é? E que não tenham uma confirmação. O papel dos jornalistas para justamente filtrarem esse tipo de informação. Tudo isso eu acho que faz parte desta nova formação que é necessária para os professores e para os alunos. E quem fica para trás neste salto? Ou seja, já percebemos, já falámos aqui das desigualdades, de quem tem mais dificuldade. Como recuperar esses que estão a ficar para trás nestes 2 anos letivos que estão a ser feitos em tempo de pandemia? Mas eu acho que a preocupação é muito séria, não é? Esse é o problema grande. Mas eu acho que não é incompatível com estes métodos mais ativos de utilizar o digital. Para já, a parte apetrechamento tecnológico, estou convencida que com mais ou menos atrasos, mas há de chegar lá. A parte da rede já me parece um bocadinho mais complicada, mas espero que também se resolva. Esta parte mais de formação é a escola que vai ter que proporcionar. E eu acho que até é melhor para todos, porque permite trazer questões que são questões verdadeiras, questões vivas. Os franceses agora usam muito a expressão questões vivas, que são questões muito polémicas, que estão a acontecer e que ainda não há, digamos, uma resposta única, nem consensual. Há posições, há pontos de vista. E eu acho que isso, para os miúdos de uma maneira geral, e talvez até mais para os miúdos em situações mais vulneráveis, é mais interessante, quer dizer, pode agarrá-los mais por ser
por ser mais interessante, é menos normativo, não é? Não é uma coisa autoritária, é isto, esta é a verdade, é aqui. Não, é um saber em construção e, portanto, eles também podem participar E, muito portanto, mais. está otimista que este tempo, mesmo que vá deixando alguns em situação de desigualdade, acha que isso é recuperável. Ou é Acho que vai preciso começar ser- acho aqui que vai a ser pensar um difícil. plano Sim, de recuperação? sim. Embora nos interroguemos, aliás, Nós, até fiz- na saúde, temos muita questão dos programas de recuperação de listas de espera, não é? Pois, Ou de- sim, pois é verdade. Será que na educação não vamos precisar de um plano de recuperação para aqueles que, neste tempo de pandemia, foram tendo mais dificuldade, ficaram por trás por questões económicas ou sociais? Eu acho que sim, mas eu acho que está a pôr muito bem o problema, porque normalmente põe-se o problema dizendo recuperar o quê? As aprendizagens. E eu acho que é mais recuperar quem, não é? Vamos justamente tentar chegar a esses miúdos. Para já acho que também foi uma outra das coisas que se revelaram mais claramente neste período é a falta que faz outros profissionais da escola, que não são só os professores, não é? Os assistentes sociais, os mediadores, os psicólogos. Quer dizer, acho que há toda uma série de profissionais, para além da valorização também dos auxiliares e de outros técnicos da escola, mas é preciso que haja profissionais que vão tentar encontrar esses meninos que desapareceram. Há meninos que desapareceram, no sentido que não se sabe, que não mais foram vistos na escola. E isso eu acho, pronto, é óbvio que temos que é uma prioridade tentar reencontrá-los. Aumentou o abandono escolar, desculpa. Olha, ainda não se sabe. Eu estava à espera, os resultados de 2020 foram muito positivos, não é? Exatamente. Mas eu acho que se calhar só mais tarde é que se vai ter os efeitos negativos sobre o abandono. Nós estávamos com números muito bons, uma evolução positiva. Ótima. E agora, anteontem, ou há uma semana... Foram os números do INE, é o nível mais baixo de sempre de abandono escolar. É mais baixo do que a própria meta da União Europeia. Mas a pandemia pode inverter esta situação, exatamente. Não é? Quer dizer, eu confesso que já estava à espera que nestes últimos dados que já se sentisse, mas não. Os vistos não se sentiu nada, mas certamente penso eu que se vai sentir nos próximos anos. Então, portanto, preciso ir à procura desses alunos, mas sim. mesmo aqueles que não desapareceram completamente da rede sim. e do radar da escola. Sim. Mas que ficaram para trás, sim. digamos, não Como é? é que se deve tentar recuperar? Um projeto que me parecia muito interessante e que não pôde ser posto em prática com a pandemia, que era o das tutorias e das mentorias, de ter miúdos mais velhos ligados a miúdos mais novos. Eu acho isso uma coisa às vezes muito... até ex-alunos, não é? De alunos, sim, era entre alunos. Havia esse projeto antes da pandemia, como forma de combater o insucesso escolar e as dificuldades de aprendizagem. E eu espero que se possa retomar quando isto passar. Não sei se mesmo com a pandemia se será possível utilizar. Acho que também pode ser uma questão de espaço e de condições sanitárias seguras, porque eu acho que por aí que é uma via muito interessante. Às vezes critica-se muito, por exemplo, as escolas que têm vários alunos de várias idades na mesma turma, sobretudo no primeiro ciclo, não é? Uhum. Mas eu, do que me lembro desse ciclo de estudo, com o apoio da psicologia social, das investigações em psicologia social, mostravam que não era muito negativo. Quer dizer, que o facto, mas depende de várias outras coisas, da organização e tal, mas o facto do miúdo de menor desenvolvimento estar a trabalhar com um miúdo um bocadinho mais desenvolvido, pode ser mais velho ou não, era muito positivo para os dois.
não é? Sim, Muito giro. positivo para o mais pequeno, porque apesar de tudo o outro tornava as coisas mais acessíveis do que um adulto, e muito positivo para o que ensina, porque a gente sabe isso, quer dizer, não há melhor maneira de aprender do que ter que ensinar, não é? E, portanto, essa ideia das tutorias de miúdos um bocadinho mais velhos com outros mais novos, acho que além de ser muito simpática e solidária, e fomentar a solidariedade e tal, Também é eficaz. também é eficaz, sim, exatamente. Penso que já são cerca de 40% os alunos do secundário que estão na via profissional. Sim. Isto explica também, ou tem ajudado a combater o abandono? Isto tem ajudado imenso a combater o abandono. Pelo menos é a nossa interpretação que nós fazemos no CNED, que de facto nós dedicámos o último Estado da Educação, que é uma espécie de um retrato do sistema educativo do ano anterior, não é? E saiu há pouco tempo referente a 2019, e nós dedicámos uma segunda parte. Portanto, na primeira parte faz-se assim um panorama do sistema, como é que evoluiu, como é que está relativamente às metas estabelecidas com a União Europeia ou com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ou assim, e depois temos uma segunda parte sobre um tema específico, e tínhamos de facto escolhido o ensino profissional, ou as vias de dupla certificação, para dizer melhor, mais rigorosamente. E de facto já são frequentadas por cerca de 40%, até já foi mais, depois foi menos, agora está outra vez a aumentar um bocadinho. E uma das conclusões a que chegámos quando vimos a redução do abandono escolar, como se tinha conseguido, e o aumento, não é, das vias de dupla certificação, é de facto que uma coisa contribuiu muito para a outra. Já agora, dizer uma curiosidade, tive a visita de uma investigadora japonesa que veio a Portugal para descobrir como é que nós tínhamos conseguido reduzir tão depressa o abandono escolar. Giro! Não é? E então fizemos assim um bocadinho um levantamento, claro, o prolongamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, com algumas contrapartidas, a criação das vias de dupla certificação, são assim os mais imediatos, mas depois também há outros fatores, a diminuição do insucesso escolar, não é? Uma pessoa que está em insucesso tem mais tendência para abandonar do que se não estiver. O próprio alargamento do pré-escolar, sabe-se como tem influências a longo prazo no percurso educativo dos meninos. Portanto, há vários fatores, mas de facto creio que as vias de dupla certificação foram um dos fatores mais importantes. Em relação ao parente pobre, continua Obrigada. a ser vista como parente pobre, de certa forma. Ainda embora eu acho que devia ser visto como um parente rico, porque tal coisa, são vias de dupla certificação. Os alunos que escolhem essas vias ficam com o diploma do ensino secundário, do 12º ano, e com um diploma profissional reconhecido a nível europeu, não é? E, portanto, nesse aspecto até acho que é uma via rica. Mas é vista como para aqueles meninos que não vão para a universidade, exatamente. Ou não podem ou não têm capacidade. Mas neste momento já não é tão visto assim? Não, acho que ainda é visto assim, mas há medidas para tentarem atenuar, porque é assim, eles, quando terminam o secundário, podem ir para o podem concorrer ao ensino superior, mas tinham que concorrer nos mesmos termos que os outros, não é? Ou seja, não tinham a mesma... E os exames eram feitos para as vias científico-humanísticas, não é? Portanto, eles não tinham estudado aquelas matérias e tinham que fazer exame nas matérias como os outros. E isso foi atenuado o ano passado, não é? Foi criada uma situação experimental, voluntária, em que havia uma espécie de uma combinação entre instituições de ensino superior que estavam dispostas a fazer a experiência e que abriam as suas portas com provas específicas para esta população. Portanto, essa questão do acesso ao ensino superior também é uma questão que nos preocupa bastante e sobre a qual o Conselho Nacional de Educação emitiu uma recomendação
da autoria do conselheiro Pedro Lorti, e que certamente vai ser ainda muito trabalhada. Aliás, a nossa recomendação é no sentido de ser uma mudança gradual e sempre muito acompanhada e avaliada e tal, porque é assim um assunto muito escaldante para as pessoas. Mas pronto, essa é uma das vias, não sei, há com certeza outras maneiras também de prestigiar mais esta via, e creio que também passa um bocadinho pela oferta de não ser só cursos muito parecidos uns com os outros, mas ter cursos mais de especialização tecnológica, e assim que pode ser também uma via de prestigiar. E pode ser também uma via para fazer com que os miúdos gostem mais da escola, ou seja, no último relatório divulgado em dezembro, um dos problemas apontados era o facto de os adolescentes, sobretudo dos 11 aos 15, acho que era dos 11 aos 15, não gostarem da escola nem das aulas. Sim. Como é que isto se contraria? Esses resultados são com base num estudo que foi feito em National Health, em combinação com a Organização Mundial de Saúde, e aplicados em Portugal, coordenados em Portugal pela doutora Margarida Gaspar de Matos. E o que mostra de facto que desde 2008, creio eu, que foi a primeira vez que se passou esse questionário, até 2018, que eram os resultados, a percentagem de meninos que estão a gostar menos da escola cresceu muito, infelizmente. E, portanto, acho que é com certeza um fator preocupante. Pelo menos se acreditarmos, como eu acredito, que se aprende muito mais por prazer do que por medo de consequências negativas. E, portanto, gostava de facto que fosse possível tornar a escola um local muito mais de prazer. Neste momento, não é, embora toda a gente aspira a voltar para a escola, mas depois, quando voltaram, tiveram uma certa desilusão, porque as condições sanitárias obrigavam a tantos constrangimentos, que houve alguma desilusão. Mas pronto, esperamos que tudo isto seja ultrapassado e que se possa voltar. E para responder mais diretamente à sua pergunta, eu acho que algumas das coisas que já aqui falámos podem contribuir para gostar mais da escola. O poderem... mas é uma certa cultura de escola que tem que ser modificada, ou avançar nessa modificação, porque ela já se está a modificar. Mas uma cultura pela positiva, não é? Procurar o que os alunos sabem e não tanto o que eles não sabem, não é? Despertar-lhes interesse, o ir ao encontro dos seus interesses. Eu creio que isso são medidas positivas. O tornar os alunos mais ativos, não é? Portanto, usando aquelas metodologias mais ativas. O lançar-lhes as tais questões vivas, polémicas, que os façam pensar e sentir que estão a pensar e a construir conhecimento ao mesmo tempo. Acho que são tudo medidas que podem contribuir para a escola ser um lugar mais aprazível. Os cursos de dupla certificação, eu acho que os alunos gostam bastante. Não tenho dados objetivos, mas a verdade é que quando visitamos as escolas profissionais, e eu visitei bastantes, graças ao nosso conselheiro que representa justamente as escolas profissionais, o Dr. José Luís Presas, os alunos têm duas coisas que me impressionaram. O lado contente, digamos, e o outro, uma grande dignidade e um certo orgulho em mostrarem que são capazes de fazer coisas interessantes, positivas, bem feitas, não é? E, portanto, acho que isso também contribui para que gostem mais da escola. Mas também pode ser uma área mais prejudicada com a pandemia, não é? Pois, claro, porque é muito importante a ligação aos estágios nas empresas, não é? O estar a fazer, e isso com a pandemia, claro que é muito mais complicado.
No relatório de 2018, portanto, não o último, mas o anterior, uma das coisas que na altura foi muito salientado foi o facto de as crianças portuguesas passarem mais de 10 horas por semana, em média, nas creches, do que a média europeia. Agora estão a passar muito mais tempo em casa. Que efeitos é que isso pode vir a ter? O que se tem dito é que um ambiente estimulante, educativamente estimulante, quanto mais cedo melhor, não é? E, portanto, há essa ênfase de que as neurociências e tal, acentuando essa importância de estimular cognitivamente e afetivamente também as crianças desde muito cedo. Isso conduziria, portanto, a uma valorização da componente educativa das creches. Como sabe, as creches neste momento pertencem à Segurança Social, embora tenham sempre educadoras de infância, mas em todo caso o que parecia desejável era que houvesse uma maior valorização dessa componente educativa. Agora estão em casa, estão, portanto, muito mais à mercê, digamos, por um lado estão com certeza bem com os pais, mas por outro lado estão também muito mais à mercê dessas desigualdades, não é? Há pessoas que sabem muito bem lidar com bebés e criar um ambiente estimulante e outros para quem os bebés estão ali para dormir e para ser alimentados, só, não é? O que é pouquinho. E, portanto, tudo o que possa ser feito junto dos pais, neste caso, para que falem com os bebés, para que contem histórias, para que ponham música, para que os mexam, acho que é também uma via para que os efeitos não sejam só negativos. Muito obrigada. Obrigada por ter estado aqui connosco. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado.